Olá pessoal, bem-vindos de volta. Bom, vocês vão perceber que durante o curso aqui de AI1, né, a gente normalmente vai fazer a apresentação de um conteúdo teórico de aula, né, e depois tem um segundo vídeo um pouco menor que a gente vai fazer a apresentação de alguns estudos de caso. Então, a gente fez uma pesquisa sobre estudos de caso em diversas áreas de aplicação, né, então a gente montou um banco de dados para ser apresentado aqui no decorrer do curso. Então, todas as aulas, ou pelo menos a grande maioria das aulas, vai ter esse conteúdo extra, onde a gente vai fazer uma apresentação de estudos de caso em diferentes áreas, tá? Então vamos lá, essa é a nossa primeira apresentação de estudo de caso, né? Então vamos lá. Bom, a primeira aplicação que eu vou apresentar aqui para vocês é uma aplicação na área de música, tá? Essa aplicação, né, foi feita para a criação de uma máquina de aprendizagem profunda, né? Vocês já sabem o que é uma máquina de aprendizagem profunda. É uma máquina que utiliza redes neurais de aprendizagem profunda, né, mais conhecida como Deep Learning, né? A gente viu que Deep Learning na aula passada, né, no primeiro conteúdo, na primeira parte da aula, dessa primeira aula, a gente viu que Deep Learning é um subcampo de Machine Learning e Machine Learning é um subcampo de inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial é a criação de máquinas que tenham o poder de pensar, de agir, de aprender como humano, né? Machine Learning é uma sub-área de inteligência artificial onde tem um conjunto de algoritmos, né, que aprendem, tá? Um conjunto específico de algoritmos que aprendem a partir do aprendizado, né? E quando a gente fala em aprendizado, a gente está falando de um conjunto de dados, tá? E aí, Deep Learning vem dentro num subcampo de Machine Learning, porque é um grupo mais específico de algoritmos, né, que está dentro de algoritmos de redes neurais artificiais, e mais especificamente redes neurais artificiais com múltiplas camadas, né, por isso chamado de aprendizagem profunda. Então, a aplicação desse estudo de caso é a criação de uma máquina de aprendizagem profunda que escuta músicas de Bach e escreve sua própria música no mesmo estilo. Bom, então a ideia dessa máquina de aprendizagem profunda é entender o estilo de Bach e aí conseguir escrever músicas inéditas seguindo o mesmo estilo de Bach, tá? E aí, no laboratório, né, da Sony Computer Science, em Paris, eles desenvolveram, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma rede neural que aprendeu a produzir cantatas no estilo de Bach. Eles chamam a sua máquina de Deep Bach. Então, essa máquina de aprendizagem profunda, que utiliza redes neurais artificiais de aprendizagem profunda, né, foi chamada de Deep Bach. A equipe ela testa o dispositivo dando-lhe uma melodia que então usa para produzir harmonias para outras 3 vozes, o alto, o tenor e o baixo. Tá? E aí foi criado um conjunto de dados para treinar essa rede neural. Como eu falei para vocês, uma rede neural, né, os algoritmos de Machine Learning, eles aprendem por experiência, e quando a gente fala em experiência, a gente fala em um conjunto de dados. Tá? Então, a partir desse conjunto de dados, ele vai extrair padrões para tentar aprender alguma coisa. Tá? Então, eles começaram com 352 corais, né, compostos por Bach, e depois os transpõem para outras teclas que estão dentro de um intervalo vocal pré-definido, né, para dar um conjunto de dados de 2.503 corais. Tá? Eles usaram 80% do dataset para treinar a rede neural, né, a reconhecer as harmonias de Bach, e o resto para validá-lo. Então, isso é comum no processo de treinamento de um algoritmo de Machine Learning, não somente de redes neurais. A gente divide a nossa experiência, nosso conjunto de bases de dados, nosso conjunto de dados para treino e teste, né? Como eu falei para vocês também na outra sessão dessa aula, uma partição comum seria utilizar 70 para treino, 30 para teste, 80 para treino, 20 para teste, 85, 15, algo em torno, né, desses números. E por que é importantíssimo dividir a nossa base de dados em treino e teste? Porque a base de treino é aquele conjunto que vai ser utilizado para criar o nosso modelo, para treinar o nosso modelo. Ele vai aprender em cima daquelas experiências. Mas se eu não tiver um conjunto para testar esse meu modelo, eu nunca vou saber se o meu modelo simplesmente decorou o conjunto que foi usado para criá-lo, ou se ele realmente aprendeu e vai conseguir extrapolar esse conhecimento, tá?
Então é importantíssimo na criação de um modelo de machine learning que a gente tem um conjunto de treino e teste, e esse conjunto de teste não seja mostrado de maneira nenhuma para o modelo durante a fase de treinamento, né? Seja usado somente para avaliar a capacidade de generalização do modelo, né? Lembrando, para ver se o modelo aprendeu ou se simplesmente, né, decorou. Tá? Então essa equipe ela pediu a mais de 1.600 pessoas para ouvir duas harmonias diferentes da mesma melodia, né? Cada um tinha que determinar qual das duas harmonias soava mais como Bach. Né? Quando dada uma harmonia gerada pelo Deep Bach, cerca de metade dos eleitores, né, julgaram que ela era composta por Bach. Quando dada uma harmonia gerada pelo Bach, cerca de 75% dos eleitores julgaram que ela era realmente composta por Bach. Então você vê aí, você pode pensar que é uma acurácia muito baixa, né? Só, metade dos julgadores lá disseram que ela era composta por Bach, só metade percebeu que não era dele. Mas se você pegar a própria música, a própria harmonia gerada pelo Bach, né? Esse nível de acerto também não é tão alto, né? Chega a 75%. Né? Então aqui a gente tem um vídeo da música criada pelo Deep Bach. Eu vou reproduzir aqui para vocês, né? O link tá aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Bom, pessoal, então esse vídeo que vocês acabaram de ver foi um vídeo criado, foi uma harmonia criada por essa máquina de aprendizagem profunda, Deep Bach. A fonte está aí no slide, se vocês quiserem dar uma olhada na reportagem completa, né, tem maiores detalhes sobre o problema, né, e como eles atacaram o problema, e mais resultados e comentários sobre esse processo de criação dessa máquina, tá, para quem se interessar. Bom, então vamos para a segunda aplicação da nossa parte de estudos de casos. Essa segunda aplicação vai ser uma aplicação na área de cinema. Tá? Então, essa aplicação é uma inteligência artificial, né? A ideia é criar uma inteligência artificial que pode prever o público de um filme a partir de um trailer. Tá? Então, um time de pesquisadores da 20th Century Fox desenvolveu uma inteligência artificial capaz de dizer que tipo de público estará mais propenso a assistir a um filme analisando apenas o trailer desse filme. Né? Esse modelo ele foi chamado por Merlin Video. Né? Ele consegue identificar elementos como cores, paisagens, rostos em um vídeo qualquer e a partir desses elementos determinar como será o desempenho de um filme entre diferentes audiências. Tá? Então, essa inteligência artificial aprendeu a identificar padrões e a ligar determinados elementos visuais a uma certa audiência. Né? Não somente elementos visuais, mas o tipo de música que se toca no trailer, se é uma música mais animada, se é uma música mais romântica, né? Isso também pode ser ligado a esses elementos para se determinar o tipo de público que se identifica com aquele filme. Né? Essa ferramenta é útil para planejar franquias, né? Otimizar janelas de lançamento e executar campanhas de marketing cada vez mais precisas. Né? Sabendo previamente que tipo de público um trailer vai atrair, um filme vai atrair, é possível que estúdios comecem a desenvolver versões diferentes deles para chamar a atenção de audiências distintas. E aí eu vou fazer 2 comentários com vocês de experiências que a gente tem aqui. Né? A gente tem um curso de pós-graduação chamado BI Master, né? E em determinada turma, acho que uns 2 anos atrás, a gente teve uma aluna que trabalhava no Severiano Ribeiro. Né?
E aí quando chegou na parte, né, em determinada aula, a gente falou sobre utilizar redes neurais artificiais para fazer análise de sentimento em redes sociais. E aí ela teve a ideia, pô, se eu tivesse aprendido isso antes, eu poderia ter previsto várias coisas que aconteceram no Severiano Ribeiro que a gente não conseguiu prever. Né? Por exemplo, ela deu como exemplo, na época estava passando um filme de uma youtuber, agora eu não lembro o nome dela, é um nome diferente, era algum filme de fada, bom, isso não importa. E aí eles não previam que o sucesso ia ser o sucesso que ela teve, né, nos cinemas. Então o que o Severiano Ribeiro fez? Ele colocou, não nos melhores cinemas, não naqueles cinemas mais disputados, colocou nos cinemas que o público não é tão grande, colocou em sessões, em horários não tão nobres, né? E o que aconteceu é que lotou tudo e outros filmes que estavam em horários novos, que eles esperavam um público maior, acabaram ficando com a sala vazia, né? Então aí ela pensou, poxa, se eu soubesse disso antes, eu poderia ter feito uma análise de sentimentos em redes sociais para tentar entender o que as pessoas estavam esperando daquele meu filme, né? Então é uma aplicação muito interessante em cinema também, né? Que pode resultar em um grande ganho para a empresa, tá? E outro comentário que eu queria fazer com vocês é que esse último comentário, né, sabendo previamente que tipo de público um trailer vai atrair, é possível que estúdios comecem a desenvolver versões diferentes deles para chamar a atenção de audiências distintas. Isso, na verdade, já é feito, né? Como vocês podem imaginar, pela Netflix. Eu não sei se vocês já repararam, mas a Netflix ela tem várias coisas que são especiais para cada pessoa, são coisas bem pessoais. Por exemplo, o sistema de recomendação dela é uma coisa muito particular. Né? Um filme, se eu pegar, por exemplo, Pulp Fiction, para mim, ele pode ter uma nota de uma recomendação de 100%. Né? De acordo com o meu perfil, a Netflix acha que eu vou gostar muito daquele filme, então a recomendação para mim é 100%. Agora você, qualquer outra pessoa pode pegar o mesmo filme e ter lá uma recomendação de 30%. Então isso é muito particular. Né? Então a Netflix tem feito toda essa inteligência para tornar cada vez mais particular a apresentação de um filme, a sugestão de um filme, tá? Então, o exemplo que eu ia dar aqui é realmente na criação de trailer que tem tudo a ver com esse estudo de caso que a gente está vendo. A Netflix, ela não... nesse ponto, ela tem trabalhado na criação de trailers, né, específicos para cada tipo de audiência, para tentar ampliar essa audiência, chamar a atenção de audiências distintas. Mas uma coisa que já está implementada é a questão da arte gráfica do filme, eu não sei como se chama isso, mas o pôster do filme. Então, né, se eu sou uma pessoa que gosto de, sei lá, tem uma comédia romântica com Robin Williams e, sei lá, Jennifer Aniston, uma comédia romântica com com o casal, tá? E aí, eu sou uma pessoa que gosto muito de comédia, tá? Então, provavelmente o pôster que vai aparecer pra mim vai ser do Robin Williams rindo, sei lá. Ele é um comediante muito famoso, né? Então vai aparecer o Robin Williams sorrindo ou fazendo alguma brincadeira no pôster, né? Já para uma outra pessoa que se interessa mais pelo gênero de romance, né? De repente vai aparecer o Robin Williams beijando a Jennifer Aniston, tá? Então isso já é direcionado, tá? E a Netflix tem colocado muito esforço nessa questão. Tá? Mais uma vez, para esse estudo de caso, eu coloquei a fonte aí para vocês, se quiserem dar uma olhada na reportagem completa e saber mais detalhes. Tá? A nossa terceira aplicação é, de novo, uma aplicação na área de cinema. Tá? Então vamos lá. Inteligência artificial produz sons realistas que enganam humanos. Né? Pesquisadores do Laboratório de Ciência de Computação e Inteligência Artificial do MIT. Bom, o MIT é uma universidade muito conceituada, né? Massachusetts Institute of Technology, e eles têm empenhado um grande esforço no desenvolvimento de inteligência artificial. Tá? E aí esse laboratório específico dentro da universidade, ele demonstrou um algoritmo que efetivamente aprendeu como prever o som.
né? Vocês vão ver o que isso quer dizer. Tá? Quando mostrado um vídeo silencioso de um objeto sendo atingido, o algoritmo ele pode produzir um som que é realista o suficiente para enganar os espectadores humanos. Tá? Então a equipe ela usou técnicas do campo como aprendizado profundo, né, que é o que está mais em alta aí, a gente vai ver que Deep Learning é o que é o grande boom da vez de inteligência artificial, né, e essas técnicas envolvem ensinar computadores a filtrar grandes quantidades de dados para encontrar padrões por conta própria. Né. Ao longo de vários meses, pesquisadores registraram cerca de 1.000 vídeos, né, estimados em 46 mil sons, que representam vários objetos sendo atingidos, raspados, espetados com uma baqueta. Tá? Para testar o quão realistas eram os sons falsos, a equipe realizou um estudo online em que os participantes viram 2 vídeos de colisões, um com o som real gravado e outro com o som gravado pelo algoritmo. Né? Os participantes escolheram o som falso sobre o real 2 vezes mais. Você vê, para as pessoas elas estavam achando... foi mais comum as pessoas acharem que o som falso era o real do que o som que realmente era real. Tá? Então, a gente tem um vídeo também e eu vou tocar aqui para vocês. Materials make distinctive sounds when you hit and scratch them. These sounds can tell us how objects behave when we physically interact with them. They can convey whether an object is hard or soft, smooth or rough, and rigid or deformable. In this work, we consider the material understanding task of predicting what sound something will make when you hit it. We give an algorithm a silent video of someone striking things with a drumstick, and we ask it to produce a plausible soundtrack to go along with it. To perform this task well, the algorithm has to recognize the materials that are being hit and the actions that are being performed, but we don't explicitly tell it about these things. Instead, it has to learn about them by recognizing patterns in the raw audiovisual signal. Our algorithm takes a video sequence as input, and it predicts a corresponding sequence of sound features. After our network predicts sound features, we synthesize a waveform by matching these features to a database of impact sounds and transferring the best matches. Here are some soundtracks that our algorithm produced. To help understand what our model's doing, we can look at the video clips in our database that it's transferring audio from. These are the audio clips whose sound features are most similar to those predicted by our model. Instead of synthesizing a waveform by transferring sounds from a database, we can directly invert the sound features with a simple parametric synthesis method. This can help us understand what information is contained in the sound features that our model predicted. Our algorithm can get confused when the motion of the drumstick resembles a hit, but it does not actually strike a surface. We conducted a human study where we asked people to distinguish real impact sounds from sounds that were synthesized by our model. We found that our sound predictions fooled participants more often than those of baseline methods, including simple image matching models. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo criado por esse laboratório do MIT, né? Espero que vocês tenham gostado desse trabalho bem interessante. Mais uma vez, a fonte está aí, né? Se vocês quiserem dar uma olhada na reportagem completa, com mais detalhes, fiquem à vontade. Tá? A nossa quarta aplicação ainda é uma aplicação na área de cinema, a nossa terceira na área de cinema, né? E essa aplicação é para alinhamentos semântico-visuais profundos para gerar descrições de uma imagem. Tá? A Universidade de Stanford também é uma universidade muito conceituada, que também tem investido muito em inteligência artificial. Né? Foi criado um modelo que gera descrições de linguagem natural de imagens e suas regiões.
né? O modelo de alinhamento baseia-se em uma nova combinação de redes convolucionais, né? A gente, talvez eu não tenha falado sobre esse nome convolucional especificamente com vocês ainda, mas eu falei que um grande avanço na área de machine learning com a utilização de redes neurais profundas foi na área de visão computacional, né, de reconhecimento de imagem, de reconhecimento de padrões em vídeos, tá? E isso se deu devido a uma rede chamada de rede convolucional, tá? É uma rede neural de aprendizagem profunda que utiliza camadas de convolução, né, para fazer, né, esses exercícios de visão computacional. Tá? Não vou entrar em detalhes ainda na matemática disso, né? Acho que a gente nem vai entrar em detalhes durante esse curso, né? Mas a ideia é que operações de convolução ajudem a detecção de padrão, detecção de padrões, né? E funcione mais como o nosso cérebro, né? Cada camada de convolução vai ajudar a detectar padrões mais ou menos abstratos. Então, se eu estou reconhecendo entre cães e gatos, imagens entre cães e gatos, por exemplo, né, numas primeiras camadas ele vai a convolução vai ajudar a reconhecer padrões mais abstratos, como borda, né, diferenças de tonalidade, né, a partir da diferença de tonalidade, aplicando filtros, enfim. E conforme as camadas vão evoluindo, vão passando, a gente vai reconhecendo coisas menos abstratas. Então, por exemplo, numa camada seguinte, eu posso reconhecer uma orelha de um cachorro, um nariz de um gato, né? E aí, em camadas mais acima, eu reconhecer de fato todo o cachorro, todo o gato. Tá? Então, do nível menos abstrato, né, do nível mais abstrato ao menos abstrato. Né? A ideia de camadas convolucionais é essa. Tá? Então, o modelo de alinhamento baseia-se em uma nova combinação de redes convolucionais sobre regiões de imagem, né? Redes neurais recorrentes bidirecionais sobre sentenças em um objetivo estruturado que alinha as duas modalidades por meio de um encaixe multimodal. Tá? Então, redes neurais recorrentes são redes neurais que têm realimentação, né? Ou seja, o neurônio de uma camada N, né, ele pode se realimentar o neurônio de uma camada anterior, ou neurônios da mesma camada. Tá? Por isso é chamado recorrente, porque tem realimentação. Né? Eu também ainda não falei especificamente sobre redes neurais recorrentes, mas a rede neural recorrente também teve um grande avanço quando a gente passou a utilizar redes neurais com aprendizagem profunda, porque ela foi capaz, ela é muito utilizada, por exemplo, tem uma aplicação muito boa também na área de cinema, antes da gente entrar aí, que eu vou dar como exemplo, então. Eu não sei se vocês conhecem, acho que é London Sci-Fi, o nome de uma competição de cinema, curta-metragem, né, de Londres, de ficção científica, né? Parece que tem de 2 em 2 anos, ou anualmente, não lembro. E em determinado ano, acho que foi em 2016, né, um grupo de inteligência artificial, ele utilizou uma rede neural recorrente, que, curiosidade, acabou se dando o seu próprio nome, ela se chamou de Benjamin. Tá? E o Benjamin, essa rede neural recorrente LSTM, ela escreveu o script de um curta-metragem de 10 minutos de ficção científica. Né? E ela não só escreveu, essa rede neural não só escreveu o script do filme, do curta-metragem, mas também escreveu a trilha sonora. Tá? E aí eles gravaram o curta, né? Obviamente teve uma intervenção humana para tornar as coisas mais conectadas no final, mas foi só um ajuste do texto, né? E aí eles enviaram esse curta para essa competição de ficção científica e acabaram ganhando o 10º lugar. Bom, o nome do filme é Sandspring. Né? Se vocês procurarem, tem o curta-metragem disponível no YouTube, se vocês tiverem curiosidade de assistir. Né? E aí, já que a gente está falando em aplicações em redes neurais recorrentes, também aqui no laboratório, a gente, em meados do ano passado, foi ano passado, a gente fez uma
A gente utilizou uma rede neural recorrente também para criar novos poemas baseados no estilo de Carlos Drummond de Andrade. Né? Esse modelo até saiu, né, na Veja, se não me engano, em alguma revista como essa. Estavam comemorando o aniversário de Carlos Drummond de Andrade, não sei. E aí a gente criou esse modelo de rede neural recorrente para criar novos poemas, mas com o mesmo estilo de Carlos Drummond de Andrade. Tá? Então, nesse caso aqui, é uma combinação de redes convolucionais e redes neurais recorrentes, né? E a gente vai ver aí alguns exemplos. Né? A arquitetura rede neural recorrente multimodal gera descrições de frases a partir de imagens. Né? Alguns exemplos aí, né? A gente tem essa primeira imagem de um homem, né, tocando um violão, e aí a descrição, né, dada pela rede neural, pelo modelo, é um homem de camiseta preta que está tocando violão. Né? Na segunda, trabalhador da construção civil em colete de segurança laranja está trabalhando na estrada. Né? Na terceira, 2 meninas estão brincando com Lego. Então, essa aplicação aí, na verdade, ela poderia servir não só para a área de cinema, né, para, por exemplo, gerar tags de cada momento do filme, até para poder gerar automaticamente trailers depois, ou para você conseguir rapidamente navegar para uma determinada parte do seu filme. Né? Então, toda a informação do filme está codificada em texto e pode ser facilmente encontrada, mas também pode ser usada na área de segurança. Né? Essa segunda foto é um exemplo. Trabalhador da construção civil em colete de segurança laranja está trabalhando na estrada. Então, pode-se utilizar imagens de vídeo para fazer monitoramento de segurança. Por exemplo, em lugares que a segurança é importantíssima, por exemplo, em plataformas de petróleo, né, em alto mar. Tá? Então, monitorar se um trabalhador está com todos os equipamentos de proteção individual, então se está usando todas as EPIs. Né? Então, a partir de uma imagem, a gente pode identificar o que está acontecendo e gerar um alerta de segurança. Né? E aí vai de acordo com a imaginação, de acordo com o conhecimento de cada um, de cada área que trabalha, para tentar utilizar essa abordagem em outros campos também. Tá? Aí um conjunto de dados, né, foram usados o Flickr 8K, o Flickr 30K, né, e o MS-COCO nos experimentos. Esses conjuntos de dados eles têm 8.000, 31.000 e 123.000 imagens, respectivamente. Né? O modelo de alinhamento aprende a associar imagens e trechos de texto. Tá? Então, associar, né, aquele trecho de texto, né, à imagem que está... associar um trecho de texto a uma imagem. Então, por exemplo, aqui, a bola, a primeira coisa que foi associada ali, foi identificado como uma bola e como branca, uma bola branca. Né? O cachorro, um cachorro brincando, né, pegando a bola. Né? Não associou a bola, na verdade, mas catch, né? Foi pegar alguma coisa. Né? Uma cerca, e aí por diante. Tá? Mais uma vez, a fonte está aí também, se vocês quiserem dar uma olhada. É uma aplicação de Stanford, né? Se vocês quiserem saber em mais detalhes, está aí no link. Tá? E a próxima aplicação é uma aplicação na área de jornalismo. Tá? É um clickbait de geração automática com redes neurais recorrentes, novamente. Né? O principal objetivo é automatizar a escrita dos títulos, liberando assim os escritores de clickbait para realizar outros trabalhos. Para quem não sabe o que é clickbait, quando aparece aquela reportagem com um texto que te deixa curioso para clicar no link para ler a reportagem. Isso é um clickbait. Né? Para gerar um clickbait foi treinada uma rede neural recorrente em aproximadamente 2 milhões de manchetes, né, tiradas do BuzzFeed, do Gawker, do Jezebel e de outros lugares aí disponíveis na internet. Tá? Cada palavra de entrada foi representada como um vetor denso de números. Né? A esperança é que ter uma representação contínua e não discreta das palavras permita que a rede cometa menos erros, contanto que palavras semelhantes obtenham vetores semelhantes. Existem várias técnicas para fazer essa conversão de palavras para um vetor numérico. Tá? Uma das mais utilizadas hoje são a da Google, que se chama Word2Vec.
né? E tem uma outra também chamada Glove, tem mais algumas outras, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Mas a ideia deles é vetorizar palavras para você conseguir vetorizar textos livres, e esses vetores gerados, eles levam em conta a semelhança entre palavras, tá? Então, por exemplo, king, né, uma palavra, né, rei, vamos falar em português. Rei vai ter um vetor, né, semelhante a um vetor rainha. Né? Um vetor homem vai ter um vetor semelhante ao vetor mulher. Né? Então, associando aí palavras. Tá? Então, o treinamento ele convergiu depois de alguns dias de processamento de números em uma GPU. Né? A gente já falou sobre GPU, foi um dos grandes avanços também para possibilitar que redes neurais, né, de aprendizagem profunda fossem de fato utilizados e tivessem de fato uma performance que valesse a pena. Né? Então a GPU ela contém diversos núcleos que podem ser utilizados para processamento em paralelo, né? E como a gente sabe, rede neural de aprendizagem profunda precisa de muito poder de processamento e as GPUs tornaram isso possível. Tá? Alguns resultados aí da criação de clickbaits, né? John McCain adverte o Supremo Tribunal a levantar-se para a reforma de controle de natalidade. Kate Middleton, o príncipe William e o príncipe George deixam Kate pela rainha. A parte mais criativa da história dos Estados Unidos. Biden responde ao discurso de Hillary Clinton. Romy Camp, eu acho que você é um péssimo presidente. O plano mais perigoso do mundo. Então tentar criar headlines, né? Criar títulos de reportagem que chamem a atenção, que façam com que o leitor queira clicar naquele link e ler o seu conteúdo, tá? Mais uma vez a fonte está aí também, se vocês quiserem entender melhor como funciona esse modelo, né? Entender detalhes dessa implementação, tá? E a próxima aplicação é uma aplicação na área de marketing, né? Os entusiastas de AI estão definitivamente cientes do escopo de unir bots a marketing. Então, unir robôs, né, máquinas de inteligência artificial ao marketing. Né? Os aplicativos de mensagem. Né? Os chatbots eles podem ser treinados para nos imitar, né? São automatizados e podem gerenciar todas as novas interações em nosso nome na nossa ausência. Em essência, os bots são os agentes de chat ao vivo mais eficientes que você não pagou para contratar. Então, é para fazer um trabalho previamente feito por humanos, né, mas que um chatbot pode fazer, né, com certa facilidade e ininterruptamente, né, sem precisar parar para descansar, sem precisar parar para dormir, né, e sem ser pago por isso também. Né. Quanto mais informações for fornecida ao bot, mais preciso ele será. Obviamente, mais informação ele vai ter, mais conhecimento ele terá sobre o problema. Né? Então, é importante treiná-lo ao longo do tempo, ao fim de deixá-lo mais inteligente, porque novas informações podem surgir com o passar do tempo. Né? Aí aqui tem um exemplo, né? Uma historinha, né? Se vocês quiserem dar uma lida, né? Dê um pause no vídeo. Né? Mas é basicamente uma conversa entre uma pessoa e um bot, tá? E um robô, tá? E um chatbot, tá? Personalização. Os bots não apenas recomendam conteúdo personalizado específico para o usuário, mas também podem ser treinados para manter conversas únicas com cada visitante. Né? Então, os bots eles preservam o estilo de bate-papo, personalidade e imagem online, imitando você ao interagir com os usuários. Né? Eu acho que eu já vi um exemplo, acho que foi em alguma... não sei se foi um filme, mas é algo que pode ser feito, né? Que agora eu lembrei, apresentando isso para vocês, é que talvez tenha sido no Black Mirror, aquela série da Netflix, né, que tinham bots para aprender como as pessoas conversavam, como elas se relacionavam, quais eram os seus gostos, e aí depois que um ente querido seu falecia, né, você poderia, teoricamente, continuar conversando com ele, porque o robô aprendeu como aquela pessoa respondia a você, né, quais eram os gostos daquela pessoa, como que vocês interagiam, então continuar conversando depois com um ente falecido, né, depois de um ente ou um amigo, né, falecer. Né. Acho que ninguém nunca fez isso, mas é só um comentário que eu lembrei desse caso. Acho que eu vi um filme, ou talvez no Black Mirror, tá?
Para conteúdo de qualidade específico, né, os chatbots eles servem conteúdo relevante de alto valor. Né? Ao contrário de blogs e sites, os bots eles permitem que os leitores pulem a parte em que precisam passar por uma tonelada de conteúdo para encontrar o que procuravam. Então, você simplesmente conversa com aquele bot, diz qual é a sua necessidade, qual é a sua dúvida, qual é o seu problema, e ele responde, né, de acordo com o conteúdo que ele conhece ali do problema. Né? Eles podem ser criados e treinados para permitirem que os leitores façam perguntas específicas e obtenham respostas relevantes, obviamente, é isso que a gente espera de um chatbot, tá? Mais uma vez, a fonte está aí no slide, se vocês quiserem ter mais detalhes sobre o problema, tá? E aplicação ainda na área de publicidade, essa é a nossa última aplicação de hoje, tá? A fonte está aí logo nesse slide, é um site chamado Hopper, inclusive eles estão contratando, a Hopper é a forma inteligente de reservar viagens no seu telefone, né? Então, é mais um site para reservar viagem, né? E combinando grande quantidade de dados e algoritmos avançados de aprendizado de máquina, Hopper prevê e analisa passagens aéreas e acomodações para economizar dinheiro e permitir que eles viajem com mais frequência. Né? Então, ele organiza toda a sua viagem de forma a minimizar os seus custos. Tá? Eu não cheguei a dar uma olhada, né, a utilizar esse aplicativo, mas eu fiquei curiosa, eu vou até testar. Né? Normalmente eu utilizo o Google Flights, né? Mas uma coisa que eu sinto falta no Google Flights é poder determinar, por exemplo, o primeiro país que eu quero chegar, a primeira cidade que eu quero chegar e a última cidade, né? E aí definir, por exemplo, N cidades que eu quero passar durante essa viagem e ele organizar essa minha viagem de forma a minimizar os custos, né? Talvez, minha esperança é que esse Hopper tenha essa opção, não sei se tem, mas fica aí como dica. Bom, pessoal, então aqui a gente termina as aplicações da nossa aula, né? Vocês vão ter um pequeno quiz a responder antes de passar para a nossa segunda aula, né? Vai estar no Classroom, tá? Qualquer dúvida vocês podem me mandar e-mail, né? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, espero que vocês estejam animados e até a próxima aula.